Bom, tem uma distribuição, distribuição exponencial, né? Um modelo para uma curva, seguir uma distribuição que a gente chama de exponencial, elas são bem parecidas quando se olha sem colocar a coisa em log. Há uma diferença substancial e que na hora que põe log fica bem clara, que é a seguinte, primeiro assim, na exponencial a gente já tem um achatamento aqui inicial que a gente observa, essa curvinha assim, né? A gente observa essa parte, essa diferença às vezes, né? Quando nos dados reais tem uma parte mais flat aqui no início, né? Mais achatada, né? Em dados reais. Então, às vezes até parece no inicinho com uma exponencial. Porém, quando se coloca o log aqui, você encontra uma reta para a distribuição power law. Já a exponencial, ela decai, ela não tem valores, né? Ela tende, né, a um valor aqui que é negligenciável na sua cauda. Enquanto que a gente chama de cauda pesada, né, ela tem um valor importante na cauda. Por isso a gente a gente continua com essa ideia de que tem valor ali na frente, né? Tem números que não são negligenciáveis naquela cauda. Já o exponencial, a probabilidade tende a zero. Tá? Essa é a grande diferença. Às vezes no visual, sem colocar a coisa na perspectiva de log, a exponencial chega até a parecer mais a ser a curva que vai representar bem. Mas quando se coloca no log, tem que ter essa propriedade. Se tiver essa propriedade, se parecer com uma reta na parte da cauda, é uma power law. Né? Então, sumarizando o que a gente viu aí sobre cauda pesada, sobre power law, né? Primeiro é o seguinte, a primeira observação e implicação que a gente tem é a seguinte, a probabilidade de existirem elementos muito longe da média não é negligenciável, ou seja, tem uns caras que são ordens e ordens de grandeza lá na frente, diferente da média. Né? Então, média não é uma coisa representativa para uma distribuição de cauda pesada. Né? Você tira a média. Vamos supor, imagina assim, uma média de tamanho de arquivos num servidor, qualquer que seja. Se você tira uma média e tem arquivos ali que são terabytes, e aquele monte de arquivinho de sistema pequenininho que não vale nada, né? Na hora que você tira a média, aqueles terabytes lá vão levar a sua média lá, sei lá, para casa dos mega, dos giga, alguma coisa assim. E não é, essa média não é representativa. Você tem alguns caras ali que tem terabytes, e você tem muitos com, é, com um valor muito pequeno. Então a coisa ela não explica tanto, certo? Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, se o que está, né, a partir da média. E aí, o que eu tenho aqui? A média não é representativa, é esse o ponto. Né? Outra coisa é o seguinte, é muito importante ver o seguinte, que o cara que está na cauda, ele conta, ele é importante. Ele não é um desvio, não é uma coisa que aconteceu com um ponto ou outro só. Pensa no caso da riqueza no mundo, né? Se você tem um conjunto pequeno de pessoas, né? Digamos o seguinte, pega aí, 1% das pessoas no mundo concentram, sei lá, 80%, 50%, 60% da riqueza no mundo. Isso é um absurdo, né? Um número tão... Eu não sei esse número, tá, gente? Estou só falando aqui, seguindo a modelagem de Power Law. Eu não sei exatamente esse número, mas imagina isso, que 1% das pessoas no mundo concentrem mais de 50%, 60%, quem sabe mais ainda, da riqueza. Ou seja, esse 1%, eles estão lá na cauda em termos de, né, assim, o que a gente está olhando em termos de comparando com grau, né, você tem um cara com um grau muito alto, né, eles têm frequência baixa, mas no final das contas, se você olhar a frequência toda, é por isso que os gráficos normalmente computam probabilidade no eixo y, né, para a gente ter uma normalização, esse cara tem uma probabilidade, acontece poucas vezes, né, porém o valor, né, total, né, na frequência total, se você somar, ele é um valor não negligenciável. Né? Eles correspondem a uma grande quantidade da riqueza, talvez a maior parte, né? E sendo que eles são caras que estão lá na cauda. Então a cauda não é negligenciável. Esse é o grande ponto de uma distribuição Power Law. Né? Vamos ver mais algumas propriedades aqui. Isso é uma tabela, né, extraída lá do livro do Barabás.
em que a gente pode ver aqui, então, os alfas, né? O expoente da distribuição. Você vê que normalmente, né, é a inclinação daquela reta quando a gente põe log-log, né? Essa inclinação ela está entre 2 e 3. É bem típico esse valor entre 2 e 3. Em alguns casos você tem coisa em 1, você tem alguma coisa que desvia daquilo, que é interessante para você comparar se você estiver fazendo algum tipo de estudo numa rede nova, né? Esse alfa, né, que é a inclinação da reta, ele diz o quão concentrado, né, em poucos, como que está a distribuição. Ela está muito concentrada na cauda, ela está pouco concentrada na cauda, né? Ela te diz o peso dessa cauda de maneira geral. Você pode, é por isso que é interessante a medição do alfa e a comparação desse alfa, porque ele permite falar, olha, nessa rede a gente tem uma propriedade interessante, o alfa é assim, ou seja, a implicação é essa, né? Então, de maneira geral, a gente já ouviu, alguém já deve ter ouvido falar aí dessa regra dos 20-80, né? Quer dizer, 20% né, dos sites geram 80% das visitas, né? 20% dos roteadores absorvem 80% do tráfego. Isso aí saiu desses papers que a gente acabou de discutir e a partir dessas medições. É isso que é a interpretação desses gráficos e da ideia de Power Law diz para a gente que uma porcentagem pequena dos roteadores, uma porcentagem pequena dos objetos que sejam, né, do que a gente estiver avaliando, corresponde a uma quantidade muito grande, né, de todo o tráfego, de todo, né, do que você está observando em termos de frequência. Eu fiz uma análise uma vez para um artigo, quando as redes sociais surgiram, eu ainda com uma perspectiva bastante de sistemas, de criação de sistemas mesmo, do ponto de vista de colocar coisas em cache e tal. Power Law tem uma implicação muito importante, né? Quer dizer, você tem uma inclinação X na reta, aí, você tem um alfa que diz que os objetos são muito populares, alguns objetos dentro de um servidor, a cache ela vai ser mais efetiva, né? E quando surgiram as redes sociais, eu consegui dados no artigo que a gente avaliou essa popularidade dos objetos da web, né? E a gente conseguiu dados da UOL sobre um sistema que eles tinham de vídeo semelhante aí ao que seria o YouTube, mas mais limitado, porque não apresentava, não permitia upload ilimitado, né? Era uma coisa, eu acho que de assinante, coisa assim. Então tinha, mas a gente teve ali acesso à popularidade dos objetos, ele era um sistema pseudo-social, um pouquinho. Você podia ter amizade e tal, mas não era tão popular essa feature deles. Não tinha muita rede de amizades na prática. O YouTube mesmo não tem tanto, mas acaba que hoje essa amizade entre YouTubers acaba já tá mais consolidada. Mas quando foi criado demorou. Ele funciona bem como um repositório de vídeos, certo? Já uma rede social que a gente tinha os dados era o Orkut. E o Orkut, quer dizer, a foto que eu coloco, só meus amigos vão ver. Então ela não vai ficar extremamente popular, né? Hoje nas redes sociais a gente tem celebridades, a gente tem a coisa, né? Os dados que a gente tinha ali do Orkut, eles não tinham tanto esse aspecto, não tinha uma pessoa com milhões de seguidores, uma coisa assim. O Orkut era bem, né, a rede só de amigos ali entre si. Então, essa popularidade dos objetos, se a gente olhar o objeto como uma imagem, como qualquer coisa, ela era bastante distribuída, né? Você tinha algo que não era tão concentrado em poucos. E a gente comparou isso também com a web, onde a coisa é muito concentrada. Enfim, foi um artigo sobre. A gente ficou basicamente o artigo tinha praticamente um gráfico, um artigo curto, né? Um gráfico em que a gente ficou discutindo as implicações dessas mudanças, porque a cache deveria ser mais distribuída, localizada, enfim, a coisa tem uma implicação grande para sistemas, né? Bom, gente, é muito comum usar o termo scale free, né, networks, para esse caso, né, das redes que seguem, cujos graus seguem uma distribuição de cauda longa. A ideia de uma rede, fala assim, essa rede é scale free é porque ela segue a distribuição dos graus, segue uma distribuição de cauda pesada, né? Essa que é a ideia. E por quê, né? O que é livre de escala? A ideia é bem simples, se a gente pegar então um gráfico, esse gráfico de distribuição do grau típico de uma rede com Power Law, né? Que segue uma Power Law,
e você fizer um corte aqui, por exemplo, limitando, se você observasse as propriedades da rede, ignorando os nodos, por exemplo, menor do que 10, com grau menor ou igual a 10, né, você observaria apenas esse trecho aqui da rede. Ó. Ela teria as mesmas propriedades estruturais, digamos assim, qualquer que seja o corte no grau que você deixa de observar. Né? Ou seja, elas seguem a mesma escala. Se a gente fizer um outro corte aqui, no 1000, que seja, você vai observar um pequeno conjunto de nodos apenas, né, que vai ter as mesmas propriedades. Essa é a ideia. Uma comparação bem breve, porque eu já até fiz uma comparação semelhante, num grafo, então, aleatório, né, gerado um grafo de Erdős-Rényi, aqui, se a gente fizer um modelo de geração aleatória desse grafo, né, a distribuição dos graus tende a ter uma distribuição binomial. Né? Se eu fizer, no caso de uma rede que tem as propriedades de uma power law, né, a gente vai ter que esses caras que são grandes conectores da rede, né, que ligam muitas pessoas, muita gente. Você vai ter esses caras com um grande volume de conexões e vários com poucas conexões, né? Ou seja, se for pensar, esse é um backbone muito mais apropriado, por exemplo, uma informação espalhar. Né? Você tem um backbone da informação, olha, os grandes nodos estando conectados entre si, em alguns poucos passos a gente chega em qualquer ponto da rede. E é o que a gente fala dos 6 graus de separação, né? do mundo pequeno, está tudo conectado nesse sentido, de que há um backbone central por onde a informação se propaga, que é formado por esses nodos de grau alto, que estão conectados também entre si e que permite que a informação rapidamente chegue em qualquer ponto da rede. Né?